Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. E como o pastor insistentemente faz, abra sua Bíblia ou acione o seu aplicativo. Mas eu quero que você acompanhe nas Escrituras a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a ter esse bom costume, ser um bereano, como Paulo, ao pregar, os irmãos ali da Bereia acompanhava e verificava se o que Paulo estava pregando estava de fato na palavra de Deus. Então eu quero que você faça o mesmo. Tenho incentivado os irmãos a fazerem o mesmo. Gálatas capítulo 5. Quero ler apenas 2 versículos. Nós vamos deixar a Bíblia aberta e depois nós vamos voltar neles. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vou repetir novamente. Gálatas capítulo 5, texto muito conhecido, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. De hoje até o último domingo de novembro, nós vamos meditar um pouquinho sobre revisão de vida. Durante 4 domingos nós queremos parar e avaliarmos juntos como está a nossa jornada espiritual, a nossa jornada relacional, a nossa vida econômica, financeira, a nossa vida profissional, aspectos da vida do ser humano como um todo. E como igreja nós precisamos parar e pensar sobre isso. Ontem, quando nós vimos aqui para o encontro da juventude, aí a Aninha falou assim: pai, eu vi uma árvore de Natal. E eu disse assim: Ana, e já tem tempo. O que significa panetone na gôndola, árvore de Natal, as luzes na cidade aí começando para todo lado? Isso significa que o ano está acabando. Vou repetir isso de novo. O ano já está acabando. E aí eu vou fazer uma coisa que eu sei que a gente não gosta muito. Aproveita para dizer para o irmão que está aí perto de vocês assim: meu irmão, o ano passou, o ano está acabando. Você está sabendo disso? Você já viu que o ano está acabando? Que hoje já é 5 de novembro. Ou seja, nós temos apenas mais 7 semanas praticamente para o ano novo. E outro dia nós estávamos aqui, irmã Benildes, começando o 1º domingo de janeiro, olhando e dizendo: alargue a sua tenda, começando o nosso ano. Mas agora, quando a gente chega neste momento de novembro, nós precisamos dar uma parada e refletir, como igreja, como discípulo de Jesus, o que nós vivemos esse ano. Porque se nós não aprendermos a refletir sobre o que nós estamos vivendo, como está a nossa caminhada, será muito difícil, Gabriel, nós crescermos. Porque nós só crescemos quando a gente passa por um processo de reflexão, reconhece o que acertou e tem um coração grato, reconhece o que errou e busca corrigir para o próximo momento. Quando nós fazemos isso, nós crescemos. E é isso que Jesus quer nos ensinar como discípulo dele. É interessante que o dicionário da língua portuguesa define, meus irmãos, revisão como o ato ou o efeito de rever. E essa palavra revisão, parece que vai chegando em novembro, ela vai aparecendo de tudo quanto é lado. Você vai passando pela rua, aí aquelas casas assim de pneu, suspensão, já começa a aparecer uma faixa grande lá, o quê? Revisão de férias. E aí você está pensando em ir lá ver os parentes, dar aquela voltinha lá no Ceará, ir lá no Piauí,
E aí você diz assim: eu preciso dar uma revisão de férias nesse carro aqui. Eu preciso ver para mim fazer uma revisão. E aí aquelas coisas da vida, você olha para a sua saúde, você diz: olha, eu preciso fazer uma revisão esse ano, fazer a revisão da cirurgia. Nós que temos algumas comorbidades, precisamos sempre estar olhando, vigiando, ver como estão as coisas. Então esta palavra revisão, e ela chega sempre assim, revisão, rematrícula, uma série de palavras que chegam juntas, né? Que nos leva a refletir, parar e avaliar. E quando a gente fala de revisão, é revisão sim. Então nos próximos domingos a gente vai parar, a gente vai rever. E aí você diria: pastor, eu preciso mesmo fazer uma revisão de vida? Olha, quem sou eu para dizer a você que você precisa de alguma coisa ou não? Mas eu quero te incentivar a fazer. Eu quero desafiar você nos próximos 4 domingos a ser desafiado a estar aqui e a pensar sobre essas 4 temáticas que nós vamos fazer. Mais do que dizer que você é obrigado a fazer, eu quero lhe convidar a fazer, por algumas razões. Primeiro, autoconhecimento. Quem é você? Você se conhece? Você sabe quem é você? Você consegue identificar as suas necessidades, as suas limitações? Você permite que você mesmo se autoavalie? Você já fez um processo como esse de parar e enfrentar uma autoavaliação? Esse é o primeiro ponto que eu digo, uma primeira razão que vale a pena fazer uma revisão de vida. Segundo, novembro é o mês da gratidão. E eu quero desafiar você durante o mês de novembro também refletir sobre as bênçãos, porque às vezes a gente chega no final do ano e a gente olha para trás só por aquilo que a gente não alcançou, mas eu quero desafiar você a enxergar o quanto Deus foi bom conosco. Só o fato da gente estar aqui hoje, gente, vivo, com saúde, depois de 3 Covid, como é o meu caso, eu tenho que agradecer a Jesus todo dia. Irmão bispo, eu tenho que agradecer ao Senhor pela saúde, pelo cuidado. Então, revisão de vida nos leva à gratidão, também nos leva a aprendizado, porque a gente para, a gente olha, a gente agradece. Obrigado, meu pastor. A gente aprende, a gente olha para os nossos erros, olha para os nossos acertos, avalia. Por exemplo, quando a gente for falar um pouquinho de finanças, às vezes nós estamos errando muito na nossa jornada financeira, porque nós deixamos de fazer alguns princípios bíblicos. E quando eu falo princípios bíblicos, eu não estou aqui com teologia da prosperidade, não. Eu quero te falar de um princípio bíblico simples. A gente só constrói aquilo que a gente pode. A gente precisa aprender. Nosso problema financeiro maior é a nossa ausência de sabedoria em gastar. A gente gasta mais do que a gente ganha. É simples. Pode aumentar o salário do jeito que for, que a gente nunca vai dar conta. O problema não é aumentar o salário, o problema é saber gastar. É como a gente administra. E isso faz parte de uma revisão de vida. A gente vai falar sobre isso também. Então, em novembro a gente vai falar de muita coisa prática. Quais são os seus sonhos deste ano que você olhou? Por exemplo, o que você estabeleceu? O que você estava sonhando este ano? Se olha para trás, você consegue enxergar que você lutou por aquilo que você sonhava esse ano? Tem uma coisa muito simples: quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer lugar serve. Se eu não tenho objetivos claros, não importa onde eu estou, para mim está tudo bom demais. Você não para avaliar. Isso tudo vai nos trazer o quê? Crescimento espiritual. Isso vai nos levar para um novo momento da nossa jornada com Cristo. Isso vai nos levar para uma renovação, em olhar para nós e enxergar em nós algumas coisas que precisam ser mudadas. Aquilo que está bom, nós vamos lutar para melhorar, irmã Benildes. Mas aquilo que não está tão bom assim, nós vamos lutar e pedir o Espírito Santo de Deus, que nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Então, durante esses 4 domingos eu quero propor para você uma jornada de revisão de vida. Revisão na minha vida espiritual, revisão nos meus relacionamentos, revisão na minha vida, na minha gestão financeira, o que a Bíblia fala sobre isso, e também na minha vida profissional.
E é interessante como esses 4 pontos estão relacionados, e nós vamos ver isso aqui durante os próximos domingos. E eu quero desafiar você, não só o domingo, mas durante a semana no pequeno grupo, para que a gente possa crescer também. Por isso que eu convidei você hoje a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 22, porque a nossa primeira revisão é uma revisão espiritual. E é interessante que, quando nós falamos sobre revisão espiritual, poderia existir um termômetro de espiritualidade. Já pensou, se nós tivéssemos assim em casa, ou na igreja, um termômetro, em que a gente pudesse chegar, colocar a mão, e ao colocar a mão, ele ia apresentando o nosso nível de espiritualidade? Você já pensou se a gente tivesse algo em que a gente pudesse chegar e de alguma maneira encostar talvez as nossas digitais, e enquanto a gente encosta a digital, nem sei que nome a gente daria, né? Como seria um termômetro de espiritualidade. E aí ele ia subindo assim, ó. E aí de repente, se a gente tivesse com algumas tranqueiras assim não resolvidas, ele ia jogando no negativo lá para baixo. Aí eu te pergunto, se você tivesse um termômetro de espiritualidade para colocar a sua mão e ele medir a sua espiritualidade no ano de 2023, como seria? Há um equívoco nosso, no nosso mundo religioso, que nós tratamos espiritualidade, por exemplo, como presença. Por muito tempo, a gente tratou a espiritualidade como presença. Então, quem é espiritual é quem está presente em tudo. Não estou dizendo que não tem relação com presença, tem relação com presença, mas não é só isso. Porque muitas vezes na nossa jornada cristã, nós podemos estar presente em todas as coisas e não estar com a nossa vida transformada. Vivermos presente em tudo e de fato sermos ausentes aonde nós precisaríamos ser presentes. Quer ver outro exemplo? Não só a presença, as nossas contribuições. Espiritual é quem contribui com tudo. Sim, contribuir com tudo é um traço de espiritualidade, mas não é tudo. Quer ver outro exemplo? O nível de engajamento com projetos, com ações. Eu estou engajado em tudo, eu participo de tudo. Eu vou no culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Só tem uma coisa, o meu testemunho é péssimo no meu trabalho. Eu vou em tudo. Então ir em tudo não significa necessariamente ser espiritual. Não estou dizendo que nós não vamos participar. Não estou dizendo que não é necessário estarmos presentes. Por quê? Porque ser igreja está vinculado ao corpo. Se eu não estou ligado ao corpo, se o membro não está vinculado ao corpo, ele vai o quê? Morrer. Corta o dedinho do corpo e deixa ele fora. Ele não vai resistir. É impossível ser igreja sem estar presente. Guarda isso no seu coração. Mas a presença por si só não garante a espiritualidade. Nós podemos estar presente em tudo e não sermos parecidos com Jesus. O nosso maior desafio é sermos parecidos com Jesus. E é sobre isso que nós precisamos parar, pensar. E a Bíblia poderia nos dar vários textos sobre isso para um termômetro espiritual. Por exemplo, Tiago 1:22 seria um exemplo de termômetro espiritual. Não sede somente ouvintes, mas sede o quê? Praticantes da palavra. Um bom termômetro espiritual é: qual o meu nível de prática da palavra? Quanto eu coloco em prática aquilo que eu ouço? Quer ver um outro exemplo de termômetro espiritual que nós poderíamos usar? Mateus 25. Quando Jesus chega e dá naquele sermão final alguns exemplos que nos levam a pensar, e ele diz assim: eu tive fome e me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram água, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e foram visitar-me. Jesus estava dizendo que quando nós fazemos estas coisas, nós estamos praticando a nossa fé. É por isso que Tiago é o livro que eu sempre menciono, o livro da segunda-feira. Ele vai dizer, e domingo passado nós aprendemos sobre Tiago: a fé sem obras é morta. Poderíamos usar vários destes textos
como termômetro espiritual. Mas eu confesso que não há texto melhor para que a gente possa aferir a nossa vida do que Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu queria que você novamente abrisse a sua Bíblia, se não está aberta, mas eu queria que você acompanhasse. Sabe por quê? Porque você e eu precisamos entender o que está acontecendo aqui. Paulo está escrevendo à igreja aos Gálatas. Por quê? Porque na Galácia, os irmãos estavam tendo um problema, Hugo. Qual era o problema que a igreja da Galácia estava enfrentando? Paulo não está escrevendo apenas para uma igreja, Paulo está escrevendo para igrejas de uma região, Léo. E qual era o problema destas igrejas? As igrejas do Novo Testamento, elas eram compostas basicamente por dois tipos de pessoas. Pessoas que tinham vindo do judaísmo, que agora reconheciam a Jesus Cristo como Messias, e pessoas que eram anteriormente consideradas pelos judeus gentias. Os gentios, aqueles que não eram judeus, eram considerados pelos judeus gentios. Então agora as igrejas de Cristo, ou que reconheciam a Cristo como Senhor e Salvador, eram igrejas que basicamente os irmãos que estavam se reunindo, eram irmãos que tinham vindo do judaísmo, ou irmãos que eram anteriormente gentios. Esses irmãos que eram gentios, reconheciam a fé em Cristo Jesus, e eles não tinham costumes religiosos, às vezes os costumes eram pagãos, e agora toda a sua fé estava centrada em Cristo. Mas aqueles irmãos que estavam vindo do judaísmo, eles diziam o seguinte: você precisa seguir a Cristo, mas você também precisa praticar as obras da lei. Em outras palavras, se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Se você ferir alguns dos mandamentos, você não vai para o céu. Não basta apenas Cristo. Cristo por si só não é suficiente. Eles então começaram a defender que além de Cristo, era necessário cumprir os rituais da lei. É por isso que Pedro foi repreendido. É por isso que o concílio de Atos 15 foi para definir algumas dessas práticas que estavam permeando a igreja. E quando Paulo escreve agora aos Gálatas, Paulo está escrevendo para esclarecer aqueles irmãos que em Cristo nós temos uma liberdade completa. Não é mais necessário a prática da lei. E a prática da lei se resume em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É por isso que no capítulo 5, Paulo começa, olha a forma como Paulo começa no capítulo 5: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. De que liberdade Paulo estava falando? Nós estávamos presos sobre o jugo da lei. É a lei que nos condena, é a lei que aponta o nosso pecado, é a lei que aponta o nosso erro. E aí Paulo está dizendo, agora em Cristo, nós temos a verdadeira liberdade, e é por isso que eu estou escrevendo a vocês, escrevendo dizendo o quê? O que eu estou querendo esclarecer? Que em Cristo, nós somos um povo livre. Aleluia, irmãos! Quantas vezes eu ouço essa pergunta, e se eu não guardar o sábado? A questão não está mais na guarda dos dias, irmãos. A questão não está mais na circuncisão. A questão não está mais, irmãos, se nós fôssemos julgados por guardar ou não a lei, só os 10 mandamentos seria o suficiente. E eu nem vou dizer os 10. Uns 2 ou 3, ou um só, já seria o suficiente para dizer, está condenado. Quer ver um exemplo? Vamos fazer um teste de bondade rapidamente. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Você já cobiçou alguma coisa que não era sua? Você já desonrou o seu pai e a sua mãe? Vou parar por aqui. Se fosse só por esses 3, nós estaríamos livres ou estaríamos condenados? Viu
que se nós dependêssemos das obras da lei para sermos salvos, nós estaríamos todos condenados. É disso que Paulo está dizendo, que agora em Cristo a salvação é pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras. Que obras é essa que Paulo estava dizendo, irmãos? Não é obra de dar cesta básica, não é obra social, não. As obras que Paulo está mencionando em Efésios, porque ele estava corrigindo também outros irmãos, eram as obras da lei. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque qual era a maior glória do fariseu? Porque ele cumpria a lei, ele se achava maior do que o outro. Então agora Paulo está dizendo, em Cristo nós somos verdadeiramente livres, meus irmãos. Aleluia por isso. Na cruz nós fomos livres. E aí Paulo agora no capítulo 5 ele fala de liberdade. Só que ele vai chegar a partir do verso 13 e dizer que a nossa liberdade, ela também tem responsabilidade. Olha que interessante isso, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião ao quê? À carne. Não use da liberdade para pecar, não use da liberdade para errar, não use da liberdade para fazer aquilo que é contra o Senhor. E aí Paulo então vai terminar o capítulo 5, nos apresentando os traços de uma vida espiritual saudável e os traços de uma vida de um discípulo que está enfermo espiritualmente. E aí ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Quando a nossa vida está dominada pelas obras da carne, nós estamos enfermos espiritualmente. Quando a nossa vida prevalece o domínio do Espírito Santo, nós estamos saudáveis espiritualmente. E aí ele vai apresentar que aquele que vive no Espírito jamais deve satisfazer os desejos da carne, verso 16. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Porque vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não é o pastor que está dizendo, não é o padre, não é o sacerdote, não é o rabino, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a Jesus, nós não temos mais prazer no pecado, nós não temos mais prazer na vida que outrora nós tínhamos. É por isso que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Nascer de novo é ter uma nova vida a ponto de não ter mais prazer nestas práticas. E é isso que Paulo estava dizendo, que numa revisão de vida, nós precisamos olhar para estas coisas e perguntar, qual o nosso nível de envolvimento com estas práticas? E aí Paulo está dizendo, esta é uma prática de alguém que anda longe de Deus. Mas em contrapartida, Paulo vai dizer, existe uma vida diferente, existe uma vida cristã saudável, uma vida com características de maneira de um servo de Cristo. E aí ele vai nos falar do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há acusação, não há lei. Paulo está dizendo que quem tem uma vida cheia de amor, quem tem uma vida cheia de paz, quem tem uma vida alegre, quem tem uma vida onde é paciente, quem é bondoso, quem é fiel, quem é manso, quem tem domínio próprio, esta pessoa não há lei que a acuse. Contra esse não há lei, não há acusação da lei sobre ele.
E é por isso que eu quero convidar você a olhar para Gálatas 5:22 nessa noite e pensar nesses traços. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, e agora eu queria em alguns poucos minutos te explicar um a um deles. Por exemplo, de 0 a 10, que nota você daria em relação ao amor na sua vida, na minha vida? Olhe agora para você, e a palavra amor aqui não é amor de afetividade, não tem relação com eros, erótico, não. Aqui é o amor desinteressado, é amar ao outro indiferente do que ele possa me oferecer, é ágape. A ideia aqui é quanto eu estou disposto, Miguel, a amar o outro, mesmo que o time dele ganhe do meu. Quanto eu estou disposto, Miguel, a perdoar o meu colega na escola, que falou mal de mim. Isso é amor, é o amor desinteressado. E a pergunta é, o seu nível, o seu termômetro de amor desinteressado, de 0 a 10, que nota você daria? Uma das coisas mais interessantes no fruto do Espírito, e às vezes a gente diz assim, os frutos do Espírito não são os frutos, é o fruto. Pensa numa mexerica, para outros é bergamota, né? Para outros é tangerina. Imagine vários gomos em um fruto só. O fruto do Espírito são 9 gomos, e o primeiro gomo é o amor desinteressado. Como é que está esse fruto aí? Ele está doce ou está amargo? O primeiro é o amor, e o segundo é o quê? Alegria. Alegria aqui é além de emoções momentâneas. Tem hora que a gente está naquela euforia, aquela alegria, mas logo no momento seguinte, isso foi embora. A alegria que o Espírito Santo produz em nós é a alegria indiferente da circunstância, tem relação com satisfação, tem relação com contentamento. Não importa o que aconteça, o meu coração está contente. Eu precisava tanto passar no Enem hoje, não passei. Qual o seu nível de alegria em relação a não passar no Enem? Você está contente com o que Deus permitiu acontecer? Você está contente e grato com as circunstâncias que Deus está permitindo você vivenciar? Alegria tem relação com contentamento. Alegria tem relação com satisfação em Deus, e isso é uma relação íntima. De 0 a 10, qual seria a nota para contentamento na sua vida? Nós estamos fazendo uma revisão de vida, ó. Primeiro, amor. Segundo, alegria. Terceiro é o quê? Paz. Paz aqui transcende a compreensão humana. Paz aqui não é ausência de guerras. Paz aqui é quando tudo está em guerra e o meu coração permanece em paz. De 0 a 10. Se tudo rouba a sua paz, talvez você não tenha paz. Vou repetir isso. Se tudo rouba a sua paz, é muito provável que você não vive a paz que o Espírito Santo dá. Porque a paz que o Espírito Santo dá é indiferente da guerra. De 0 a 10, que nota você dá? Você já deu 3 notas aí, hein? Lá no final você vai somar a sua média. Amor, alegria, paz. Quarto, paciência. Oh Jesus, menos 10 agora. No trânsito, menos 15. Mas isso só acontece comigo. Só eu que sou impaciente aqui nesse auditório, não é? Ou tem mais alguém aqui que é impaciente? Pode assumir o seu... Nós aprendemos domingo passado que a gente precisa confessar as nossas culpas uns aos outros. Já estou confessando, eu sou impaciente. Quem mais confessa esse pecado comigo? A impaciência. Quantas vezes, irmãos, o nosso nível de impaciência, sabe por quê? Porque nós não estamos dominados pelo Espírito Santo. Se nós estivermos dominados por Ele plenamente,
nós vamos em momentos tão delicados da vida conseguir sermos pacientes. Ânimo longo é a capacidade de suportar provas, dificuldades com perseverança, esperando pacientemente pelo cumprimento da promessa de Deus. Você espera pacientemente? Esperei com... Olha, esperar já não é fácil, mas esperar com paciência, meu irmão, é só obra de Deus. É por isso que se vendesse na farmácia paciência, irmão Márcio, não ia ter estoque suficiente. Eu quero comprar paciência, me dá aí uma caixa de paciência. Eu ia mandar entregar um caminhão de paciência, ia dividir com você. Paciência de 0 a 10, que nota você dá? E benignidade se refere a gentileza, segurança que nós mostramos uns aos outros, mesmo quando nós somos tratados com hostilidade. Sabe aquele cara que te xingou? Que você gostaria de tratar ele como um incircunciso? Você queria assim pedir para Jesus: me use como teu instrumento para eu fazer justiça na vida dele? Benignidade é olhar para ele e amá-lo. Benignidade é olhar para aquele cara que detonou a nossa vida e com gentileza não tratá-lo com hostilidade. É aquele cara que te deu a fechada no trânsito, que você gostaria de tratá-lo com hostilidade, mas se o teu nível de benignidade está alto, você consegue superar. Mas se teu nível de benignidade está baixo, tu para o carro, abre a porta nervoso e quer ir para a briga. Por quê? O nível de benignidade está baixo. Revisão de vida, de 0 a 10, que nota você dá para a tua benignidade? Ou a benignidade em você? De 0 a 10, que nota você dá? E bondade? Já falamos do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Qualidade de ser bom, ser generoso, compassivo em nossos relacionamentos. Ou você agora assumiu aquela postura assim: cansei de ser bobo. Muitas vezes o bondoso passa como bobo. Muitas vezes quem age com bondade passa como bobo. E aí tem gente que quer até nas nossas costas e acha que a gente não está notando. Estamos notando. E sabemos que o cabo é manso. A circunstância vem assim, não. Mas a gente exerce a bondade e a misericórdia, porque elas nos seguirão todos os dias da nossa vida. E é nessas horas que nós estamos sendo tratados. E é nessas horas que o Senhor quer desenvolver bondade em nós. E aí Ele vai desenvolver bondade para quê? Porque a bondade vai demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor. Fidelidade aqui tem relação a ser confiável, a ser leal, a ser verdadeiro em nossas palavras, ações, refletindo o caráter de Deus. Em matéria de fidelidade, de 0 a 10, você é leal? Você é leal às suas amizades? Você é leal nos seus relacionamentos? Você é leal lá no seu trabalho? Você é leal ao seu chefe? Você é leal às pessoas que estão contigo? Ou na primeira oportunidade? Qual o seu nível de lealdade? Um cristão, irmãos, ele não pode ser desleal. Ele pode até não concordar, mas ele tem que ser verdadeiro e transparente, dizer: cara, eu não concordo com o que tu está fazendo, mas não seja desleal. Nós precisamos viver a lealdade. E aí a gente termina com os 2 últimos. Mansidão. Eu quero ser manso, Jesus. Mansidão não é fraqueza, mas sim uma qualidade que tem relação com a humildade e gentileza, mostrando um espírito tranquilo e submisso. Você é manso? Você transmite mansidão?
E mansidão tem relação com o domínio próprio. De 0 a 10, qual a sua nota para mansidão? De 0 a 10, domínio próprio. Interessante, tem um autor que diz que domínio próprio é o controle dos desejos, impulsos e comportamentos, permitindo que o Senhor nos viva uma vida disciplinada. Exercer domínio próprio nas lidas da vida. Irmãos, é difícil exercer domínio próprio diante do pastel de queijo. É difícil. É difícil exercer domínio próprio diante da barra de chocolate. É difícil exercer domínio próprio diante daquela torta que você gosta. Como é difícil exercer domínio próprio para o craqueiro que está diante do crack. Você sabe qual é a diferença de um para o outro? Só o objeto de uso. E às vezes a gente se acha tão bom diante de alguém que está na rua, quando na verdade a gente não consegue dominar nem diante da coxinha que está diante de nós. E a gente briga com aquele cara e diz: cara, tu está errado, você não consegue dizer não para o crack. A gente não diz não para a coxinha. A questão não é o objeto. Viu como a religião fez com a gente algumas coisas que são terríveis? Porque a gente começa a se achar melhor do que o outro. A gente começa a parar e achar, porque a gente tem algumas atitudes e os outros não. Aquilo que talvez é legal diante de nós, isso pode. Mas aquilo que é ilegal, aí o domínio próprio passa a ser cobrado. Aí eu pergunto a você, de 0 a 10, qual a nota você dá no domínio próprio? E aí nós vamos terminar nessa noite. E eu queria que você pensasse agora, fazendo uma revisão de vida hoje. Qual é a sua média no fruto do Espírito? Irmãos, o que caracteriza um discípulo de Jesus não é orar em outras línguas. O que caracteriza um discípulo de Jesus não é pular e rodopiar no poder. O que caracteriza um discípulo de Jesus não é nada disso. O que caracteriza um discípulo de Jesus é o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Alguém que serve a Jesus é caracterizado por isso. A maior característica numa revisão de vida e que nós precisamos buscar toda semana, semana após semana, em ser parecido com Jesus, é ser cheio do Espírito Santo de tal maneira. É por isso que João, no capítulo 15, ele vai dizer como nós conseguiremos isto, de que maneira vai ser. É por isso que João, ao escrever as palavras de Jesus, Jesus em João 15 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo por si só não produz fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nós não poderemos dar fruto algum se não estivermos nele. É impossível ter estas virtudes aqui se nós não estivermos ligados em Cristo. De nós mesmos nós não produzimos amor, de nós mesmos nós não produzimos paciência, de nós mesmos nós não produzimos mansidão. É por isso que Jesus diz: eu sou a videira, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quer dar o fruto do Espírito? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer aumentar a média aí de cada uma dessas características? Queria que você lembrasse agora. Vamos lá? Primeiro, amor, de 0 a 10. Qual foi a sua nota? Pense aí. Segundo, alegria. Terceiro, paz. Quarto, longanimidade. 5, benignidade, ou seja, paciência. 6, bondade. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quais foram as suas notas? Aí agora olhando para a sua... Já aproveitando que hoje é dia de Enem, de 0 a 10.
Na revisão de vida hoje, vida espiritual, se o que caracteriza um crente saudável é o fruto do Espírito, que nota você daria para essas características do Espírito Santo na sua vida? Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a pensar sobre isso. Sabe por quê, meu irmão? A gente pode vir aqui, a gente pode levantar a mão, a gente pode sentir arrepios, a gente pode fechar o olho, a gente pode, levantar um êxtase espiritual, mas se a gente sair daqui e essas características não for presente na nossa vida no dia a dia, de nada vai adiantar. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. A gente só consegue entender essa dimensão da vida cristã quando a gente nasce de novo. E nascer de novo, Igor, Nicodemos bateu o parafuso. Senhor, como posso eu, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, não é isso. É nascer da água e do Espírito. É a nova vida que Cristo oferece. É reconhecer a nossa incapacidade de produzir algo bom de nós mesmos e nos tornarmos totalmente dependentes de Cristo. Isto é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Às vezes, queria que você gravasse isso no seu coração. Nós queremos Jesus como nosso Salvador, como o gênio da lâmpada. Plim! O meu Salvador. O que o Senhor quer sobre esta semana? O que o Senhor deseja para esta semana? Isso, Hugo, é Jesus Cristo como Salvador. Ele vai me salvar de tudo. Só que antes dele ser nosso Salvador, ele precisa ser nosso Senhor. Ele só é Salvador de quem ele é Senhor. E a palavra Senhor, ela está tão distante de nós. Primeiro, nós não vivemos num império, nós vivemos numa democracia. Então, como a gente vive numa democracia, a gente acha que tem direito sobre tudo, até em mandar em Jesus. Estava fazendo um trabalho certa vez com Samara, numa pesquisa religiosa, e eu ouvi uma oração: Deus, eu ordeno que o Senhor abra as janelas do céu, porque se o Senhor não abrir, eu irei arrombá-las. Falei: meu irmão, tu nunca leu as Escrituras? Não, irmãos, isso eu ouvi. Por quê? Porque Jesus Cristo é um Salvador, é o gênio da lâmpada. Não, Jesus Cristo é Senhor. É por isso que a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe quando a nossa vida vai derramar do fruto do Espírito? Quando Ele for Senhor. Enquanto Ele não for Senhor, a gente vai ficar E hoje eu pergunto: Ele é Senhor da sua vida? Queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Jesus Cristo é o Senhor da sua história? Você está fechando o ano de 2023 e a pergunta que eu te faço é: quem é o Senhor da sua vida? Quem te governa? Quem governa a sua história? São os seus desejos, as suas vontades. Quem está governando você é você mesmo. Quem está governando a sua jornada é o que você pensa, é o que você quer. Olha, eu quero te convidar a refletir muito sobre isso, a tomar uma decisão preciosa sobre isso e a pensar de maneira tal. Sabe por quê? Porque enquanto você governar a sua vida, você não vai viver o fruto do Espírito na sua plenitude. Sabe por quê? Porque de nós não há nada bom. O que há de bom em nós é o que Cristo fez em nós. E é isso que nós precisamos nos submeter a Ele. Mas às vezes a nossa vida está dominada pela carne, a nossa vida está dominada pelo pecado, a nossa vida está dominada por coisas que não agradam o Senhor. Mas hoje Ele está dizendo: eu quero ser o Senhor da sua vida. Isso é crer em Jesus. É você sair do banco do motorista e ir para o banco do carona e dizer: Jesus, está aqui a chave da minha vida, e o Senhor me leva para onde o Senhor quer levar. Eu não poderia terminar essa mensagem se eu não te fazer essa pergunta:
Você não gostaria de entregar a chave da sua vida, do seu coração hoje, e deixar Jesus conduzir a sua história? Nessa sua revisão de vida espiritual, hoje você olha para um lado e diz: pastor, as minhas notas aí estão baixas demais. Eu preciso de mudar a minha vida espiritual. Eu preciso de mudar o meu relacionamento com Jesus. Eu preciso que Ele seja Senhor da minha vida. Eu reconheço que eu tenho sido dominado pelo pecado. Eu reconheço que eu tenho sido dominado pelo mal. Eu reconheço que as minhas atitudes desonram a Deus. Mas hoje eu quero pedir: Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, muda a minha vida. Se você tem esse desejo no seu coração, eu queria que você levantasse a sua mão aonde você está, bem alto, dizendo: Jesus, eu quero algo novo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Se hoje você está dizendo: Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu preciso de uma vida nova, eu reconheço que eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, eu queria que você mantivesse a sua mão levantada. Com essa atitude você está dizendo: Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu quero ter uma vida com o Senhor, eu quero não depender, ó Deus, de mim mesmo, mas eu quero ser dominado pelo Espírito Santo. Senhor, eu entrego cada uma destas vidas que hoje corajosamente estão levantando suas mãos, alguns reconciliando, outros entregando a sua vida ao Senhor. Nesse tempo de revisão de vida, hoje estão dizendo: Senhor Jesus, vem morar no meu coração, toma estas vidas nas tuas mãos, e ó Espírito Santo, eu te peço que o Senhor cele os seus corações, e que o Senhor os abençoe de maneira tal, e que eles tenham experiência com o Senhor, e tenham as suas vidas transformadas pelo seu poder, meu Pai. Toma-os nas tuas mãos, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Eu queria que você ainda tivesse com a sua cabeça baixada, e você que levantou a sua mão, eu queria que você, em nome de Jesus, se você ainda não fez esta oração, você repetisse essa oração comigo nesta noite. Continue com a sua mão levantada e diga assim, em voz baixa mesmo, mas Jesus está te ouvindo. Fala com Ele agora: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou pecador, e eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço que o Senhor venha entrar agora no meu coração. Eu abro meu coração para Ti. Eu te peço perdão pelos meus erros, pelas minhas fraquezas. Oh Espírito Santo, cele a minha vida com o Teu poder. Mora no meu coração, perdoa os meus pecados. Eu te reconheço como meu Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Aonde você pediu para Jesus entrar? No seu coração. Ele está aí agora. Ele disse que aquele que abrir a porta do coração, Ele entra e faz morada. Ele está com você. Vamos adorar ao Senhor. E se você não pegou os elementos da ceia, eu quero convidar você a pegar, que logo depois dessa primeira estrofe, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você que já é batizado nas águas, está em plena comunhão com a igreja do Senhor, este é um tempo de celebrar a ceia do Senhor. Christian está aqui. Se você não recebeu, levante a sua mão, ele vai até você e ele vai chegar até aí. Adore ao Senhor em nome de Jesus.